Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. E galera, infelizmente o Flamengo perdeu para o Bolívar, né, na altitude de La Paz. Galera, pra mim o Tite deu um tiro no pé, poupando contra o Palmeiras e poupando ainda contra o Bolívar. Por que será que o Tite está fazendo tanto isso? E o Pilhado e a galera da Jovem Pan Esportes vão falar tudo sobre o que está acontecendo no Flamengo. E também vamos trazer aqui o Jorge Jesus, nos tempos em que ele era técnico do Flamengo, o que ele falava sobre poupar, né? Vamos ver aí a resposta do Jorge Jesus sobre poupar jogadores, né? O Jorge Jesus vai dar aí uma dica para o Tite, né? Então, como eu já falei, o Flamengo infelizmente perdeu e se complicou aí um pouco na classificação da Copa Libertadores, ficando aí a 5 pontos do Bolívar, e vai ter que remar muito aí para conseguir ser o primeiro do grupo, sendo que já não depende mais de si mesmo. Mas galera, vou trazer para vocês a galera da Jovem Pan Esportes, mas antes disso eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia do Mengão, galera. E vamos ver aí a galera da Jovem Pan Esportes criticando fortemente o Tite, galera. Já do outro lado, né, senhor Tite? Você perdendo por 2-1 por um time fajuto, que é o Bolívar, você não arrisca nada. O seu time continua sem atacar, o seu time continua só defendendo, o seu time continua com aquele futebol burocrático e chato. E eu lembro pra você, Tite, você tem De La Cruz, você tem Bruno Henrique, eu vou dizer o time reserva que você botou, porque você poupou o time 2 vezes seguidas. Você tem Gerson, você tem qualidade e o seu time não mostra qualidade. Você não mostra mudanças. Ganhar Carioca de Nova Iguaçu é fácil. Agora, poupar contra o Nova Iguaçu, já tendo a vantagem de 3-0... E não poupar e depois poupar contra o Palmeiras, maior rival do Flamengo na atualidade, e contra o Bolívar, que tá a 5 pontos. O que eu quero lembrar pra vocês é que vocês vão escutar da mídia baba-ovo do Tite que o Bolívar é um baita adversário, que o Bolívar é sensacional. Então, eu faço questão de lembrar pra vocês, o Bolívar, esse ano, ele foi eliminado do Campeonato Boliviano pelo brilhante Bulo. Eu sei, você nunca deve ter ouvido falar. Bulo foi o time que eliminou o Bolívar, o brilhante Bolívar. Porque a imprensa vai falar hoje. Eu nunca vi uma imprensa tão babadora de ovo como é com o Tite. Não sei por que tem uma resistência em criticar o Tite. Agora, quando faz besteira, tem que ser criticado. Bolívar não pode ganhar do Flamengo nem no céu. Bota o jogo no avião. Olha o que é o time do Bolívar e olha o que é o time do Flamengo. Depois no Flamengo, eu vou te contestar só uma coisa. Pode contestar o que você quiser. O Boca cansou de classificar na Bacia das Almas na fase de grupos. Chega no mata-mata, a competição é outra. Ué, mas então, se ele no mata-mata mostrar alguma coisa... Então calma. Porque pra mim, no Brasileiro e na Libertadores, um bando de atuação meia-boca. A única atuação boa foi contra o São Paulo. Quem falou que é líder? Não, tá. Então não fala que é. Não. Tem o mesmo número de... Tá bom, mas não é líder. Eu acho que o Flamengo... Tá bom, ele é líder. Com um jogador a mais contra o Atlético Goianiense. Teve um pênalti, sofreu gol e ainda levou um gol que estava pouquíssimo impedido. É aquilo que eu falo, irmão. Estrela ele tem. Mas me dizer que o Flamengo tá jogando bem, não está. Ele tem estrela. Agora, pro time que ele tem na mão, o futebol burocrático e chato que esse Flamengo joga, é brincadeira. Não, mas eu não quero ver espetáculo, eu quero ver título. Tá bom, eu quero. Azar. Cada um tem sua opinião. Eu prefiro ver título como eu vi do Jorge Jesus, que hoje, inclusive, eu separei uma sonorinha dele, que é bem um recadinho pro Tite. Eu não me satisfaço em ver um time que tem De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Gerson, Pulgar, ganhando. Pronto, ganhamos de 1-0. Ganhamos num 2-0 fajuto contra o Palestino. Eu não me satisfaço. Agora, entendo quem se satisfaz. Agora, se chegar no mata-mata, como disse o Zé, arrebentar, eu vou chegar, pronto. Fez o que eu queria, tá bom. Agora, não é porque o cara tem chance de ganhar que eu vou me controlar pra criticar um cara que tá fazendo o Flamengo jogar um futebol tão chato.
tão burocrático. Eu hoje quero mudar um pouco o programa. Pode mudar, Tico? Eu quero mudar o programa, porque eu trouxe Tico. aqui uma lista, Vamp, e você que gosta de falar de assuntos gerais, né? Eu trouxe uma lista, porque já que o Tite quer falar muito de ciência, Sim. eu trouxe a lista dos mais importantes cientistas de todos os tempos. Que aí a gente pode falar disso. A gente pode falar do Einstein, a gente pode falar do Charles Darwin, a gente pode falar do Galileu Galilei, a gente pode falar do Isaac Newton, porque futebol virou ciência. Sim. Agora futebol virou ciência. Einstein. Agora quem comanda o futebol do Flamengo é o departamento médico. Então dá o salário do Tite pro fisiologista, dá o salário do Tite pro médico, porque se são eles que mandam o time que vai entrar em campo, você tá de brincadeira com a minha cara que o cara contra o Palmeiras poupou jogador. Errou. Contra o Bolívar, poupou jogador. Gente, a gente tá falando de um time, isso me irrita demais, a altitude, a azar. O Bolívar nunca ganhou nada. O Bolívar só ganha na Bolívia. Com o time totalmente reserva, e ele tinha motivo pra poupar. Porque ele ia passar uma vergonha histórica se ele perde um título pro Água Santa. O Abel, e eu critiquei na época o Abel. Eu não acho que ele deveria ter poupado. Mas ele tinha algum motivo pra poupar. O Tite não tem nenhum. O time dele joga mal sendo titular ou sendo reserva, pra começar. O time dele não joga bem. O flamenguista que quer se enganar, se engane. O time do Tite não joga bem. Aí ele não poupa contra o Nova Iguaçu, quando ele já tinha ganhado de 3-0 a final. Pra que ele botou o time titular no segundo jogo? Podia botar até o time fraldinha do Flamengo, que ia segurar o 3-0 contra o Nova Iguaçu. Aí agora ele poupa nesses 2 jogos. Coloca a culpa na ciência. Mandou até o Flamengo divulgar lá uma nota oficial. Cientificamente tomamos essa decisão. Então, me desculpa. Então, pelo jeito, não tem ciência no Real Madrid, porque o Real Madrid pegou o Manchester City, 2 jogos corridos pra caramba. Prorrogação. E depois foi enfrentar o Barcelona. Mas o Barcelona é clássico, tinha que usar o time titular. E Flamengo e Palmeiras? Não é clássico? É o maior clássico do futebol brasileiro hoje. São os 2 times que estão ganhando tudo nos últimos anos. E ele poupou. E aí ele coloca a culpa na ciência. O que eu estou vendo é um Flamengo que pode ficar em segundo do grupo. Ele pode ficar em primeiro? Pode. Mas se ficar em segundo pro Bolívar num grupo de Libertadores, já é um absurdo. E aí pode dar o azar de cair com o Palmeiras da vida, numas oitavas. E aí? Não, mas vai passar, Piriato, tá bom. E aí pode pegar um adversário dificílimo nas oitavas de final da Libertadores. Olha isso, gente. O Flamengo tá a 5 pontos do Bolívar. O Flamengo tem 5 gols a menos de saldo que o Bolívar. E eu já lembrei pra vocês. Vamos botar o escudo. Você sabe como é que é o escudo do Bulo? Bulo é... Bulo. Achei que era uma dança lá na ilha que vocês foram. Bulo, não, é ula-ula. Ula-ula, bulo. É ula-ula. Ula-ula, bulo, dá tudo... É tudo a mesma coisa. Porra. A cidade do Bulo não tem altitude. Não tem altitude. Não tem altitude. E ele deve ter jogado com o Bolívar. Jogo lá e cá. Muito obrigado, Zé Manuel. Você ainda aumenta o meu argumento contra essa palhaçada de querer falar de Bolívar. O Bulo, como diz o nosso Vamp, o nosso ula-ula da Bolívia. Eu achei que o Bulo devia ser lá das praias que você foi de... Indonésia, ula-ula, Bulo. É mais Você aquilo lá. imagina como seja o escudo do Bulo? Não. Eu pesquiso pra você porque eu sou cultura. Bota. Olha o escudo do Bulo. É quase o da CBF. 5 estrelas. Olha lá. Esse é o time, é o San Antônio Bulo. É o time que eliminou o Bolívar, que eu sei que nenhum de vocês nunca ouviram falar, da Copa da Bolívia. Copa da Bolívia. Então, não venha essa imprensa baba-ovo. Entre Rios, 5 mil habitantes. Olha, Zé Manuel, Zé Manuel. Vai, Zé pesquisou ali. 240 metros acima do nível do mar. Olha aí, esse brilhante time que nunca ninguém ouviu falar. Um terço da Avenida Paulista, que tá quase... Eliminou o Bolívar. E aí, o que eu fico brabo é que as pessoas se recusam a criticar o Tite. Gente, número bom, mas vamos lembrar jogos. Milionários, 1 jogador a mais. O Flamengo cedeu o empate. O Milionários, na época, eu não sei agora, era o 9º colocado do Campeonato Colombiano, quando enfrentou o Flamengo. E o Flamengo, com 1 a mais, conseguiu levar um empate do Milionários. Aí teve aquele jogo patético contra o Atlético Goianiense. Flamengo com 1 a mais contra o Atlético Goianiense. Massacrado.
Levou o gol. Pênalti. Teve um gol anulado por muito pouco. Agora é sexto, viu? Sexto. Agora é o sexto do Melhorou, gol. Melhorou. Depois ganharam do Flamengo. Bolou, empatou. Ganharam um arzinho. O Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento e ainda perdeu o pênalti, hein, contra o Flamengo, né? Sim. Perdeu o pênalti. Tá na zona de rebaixamento ou não? É o vice-lanterna. É o vice-lanterna. Perdeu o pênalti mesmo do Atlético, eu não lembro. Perdeu um pênalti do Atlético. Perdeu. Foi o jogador Shailon, né? Não, Shailon. É a Shailon que era do São Paulo. É Shailon que perdeu, que era do São Paulo. E ainda teve o jogo contra o Palmeiras, que foi outro jogo horroroso. Então eu tô lembrando pra vocês aqui os jogos que pra mim não são estadual, que pra mim estadual não pode ser parâmetro. O Tite pode melhorar? Pode, eu vou assumir aqui se melhorar. Mas hoje, nos jogos que importam, foi fraco. Vamos lá, Milionários, fraco. Palestino, fraco. Jogou um bom primeiro tempo no Maracanã, um segundo tempo patético. Fez o gol 2-0. aos 84, os 2-0 saiu aos 84 Sim, no tempo. foi um jogo muito ruim pra pegar o Palestino no Maracanã. Precisando fazer saldo, porque tá aí atrás do Bolívar. Contra o Bolívar ontem, ruim. Contra o Atlético Goianiense, ruim. Contra o Palmeiras, ruim. Contra o São Paulo, bem. Não dá pra falar muito bem. Bem. Então, dos jogos que o Flamengo teria difíceis na temporada, ele não convenceu ainda. E não é crime criticar o Tite, Vamp. Não é. Até entendo também. Eu vou mais pela rotação de atletas. Ele ontem foi pra coletiva, ele falou isso, né? Tava do lado do Vina, né? Ele falou, posso rodar, tenho que rodar, porque senão machuca. Mas o Pedro, cara, você tem grandes atletas para esses duelos. Os grandes atletas têm que estar nesse duelo. Arrascaeta, pô. Não, você tem os grandes atletas para esse duelo. Você é contratado para isso, você faz uma folha de pagamento em torno de 25 milhões, pagam bem, é para estar nesse momento. Acredito ainda que o Flamengo, para mim, vai terminar em primeiro, com 13 pontos. Eu acho que o Bolívar faz mais 3 pontos. O Bolívar pega o Palestino em casa ainda, hein? Vai a 12. Daí não soma mais pontos. Você acha que o Flamengo depende de uma derrota dele pro Milionários. Você acha que o Flamengo fica com 13 e o Bolívar com 12? 12. Eu acho que ele faz mais 3 em cima do Palestino. Ou pode ficar 13-13 tirando... E não arruma nada aqui no Maracanã com o Flamengo e não arruma nada lá na Colômbia. O Flamengo... Eu também acho. A não ser que o Tite queira poupar, né? A não ser que o Flamengo vá lá contra o Palestino e empate ou tropece. Foi duro o jogo no Maracanã. 2 Foi! Jogando mal. Entendeu? Os caras atacaram. Aí só falta o Flamengo não ganhar do Palestino. Se ele não ganhar do Palestino lá, porque aqui no Maracanã ele vai ganhar os dois. Ele ganha do Bolívar e vai ganhar do Milionários. Vamos ver se ele não vai poupar, né? Não sei se o Milionários ganha em casa do Bolívar. O ano passado o Bolívar passou com 12 também. Tava no grupo do Palmeiras e ganhou um jogo fora. Ele ganhou já do Palestino agora. Gente, eu tô escutando uma voz divina. É uma voz que soa no meu ouvido. É uma voz... Do Raul. Não. É muito superior, né? Carrega o nome Jesus. Jorge. Então, como essa voz, ela fala no meu ouvido, nos meus sonhos, o Vampeta sabe do amor. Tem um quadro na sala. Platônico, que eu sinto. Ele tem um quadro. Fica soando no meu ouvido. E aí eu preciso, né, já que é uma mensagem, eu preciso passar pro Tite. Né? Já que, não pode comparar, não tô comparando. Mas deixa eu escutar, por favor, Kaique, o Jorge Jesus, que eu recuperei essa declaração e eu tô louco pra escutar, pra gente ver, sem essa lorota de que futebol é ciência, essa palhaçada que virou discurso. Chama o Isaac Newton, chama o Einstein pra falar de ciência. Bota aí, por favor, a voz que tá vindo nos meus ouvidos. Por favor, Fábio Piperno, escute. Eu já vos disse, a minha cultura não é essa. A minha cultura de treinador não é essa. E eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar. Descansar. Isso não existe, não é? Descansar os dias que a gente tem, até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar, domingo para correr. Obrigado, Jorge Jesus! Obrigado por falar tudo que eu queria resumir aqui nesse programa. Então, você viu como eu busco as coisas? Então, manda sou foda, os velho. Os caras buscando o Ancelotti aí também, falando do Rodrigo. Vamos buscar o Ancelotti. Falou essa semana. Também é cultura. O Ancelotti falou do Rodrigo. Vai descansar na quinta, no sábado, domingo. É pra correr. E ganhou tudo. Jogou bem, que é o que eu falo. Eu até entendo quando dizem, eu quero ser campeão. Mas você tem noção do tesão que o flamenguista teve? Sendo campeão, jogando pra caramba. É outro sentimento, meu amigo.
é outro. Claro que é bom ser campeão. Agora, o que esse cara fez, e tá aí o recado. Ele veio aquela voz nos meus ouvidos e ele trouxe isso. Eu sei que vocês gostaram. Não, eu peguei, assim, eu não peguei a primeira academia do Palmeiras, nem a segunda, né? Nem o Santos de Pelé. Mas do que eu vi aqui no Brasil, você via que o São Paulo e o Flamengo jogavam dando aula, né? Não sofria. O São Paulo jogava... Flamengo do Zico. O Flamengo do Zico e o São Paulo do Tele era... O Cilinho também era bom. Não, do Cilinho também. O São Paulo e o Flamengo sempre teve a característica de ser time de jogarem bem, jogando bem. O Palmeiras, Corinthians, o futebol gaúcho... Palmeiras mais do Luxemburgo. Sofrimento. Palmeiras do Com o Luxemburgo. Luxemburgo. Quando chega ali a Parmalat com o Luxemburgo. Mas até então era sempre truncado. O Corinthians começa a mudar isso na década de 98, quando monta aquele time lá, 98, 99, aí... O teu time jogava bonito. Não, é isso que eu tô falando. Mas o Flamengo e o São Paulo sempre foi de jogar bem e dar aula. É por isso que tem essa cobrança toda, né? É isso.